Ele está em todo lugar. Na rua, no ônibus, no ponto de ônibus, no trânsito, na pausa do trabalho, no exercício físico e até mesmo no lazer. Os aparelhos celulares já fazem parte do cotidiano dos brasileiros. Isto porque este pequeno objeto é o responsável por conectar as pessoas ao redor do mundo o tempo inteiro. E isso quem está dizendo não sou eu, são as pesquisas. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre isso, eu preciso sair dessa tela, está meio apertado. Em média, o brasileiro passa 9 horas por dia online. Isso coloca o Brasil em segundo lugar como o país que mais fica conectado no mundo, perdendo apenas para a África do Sul. Assustado com esses dados? Bom, eu tenho mais algumas notícias para você, mas antes eu vou precisar voltar para a telinha. Esse mesmo estudo apontou que das 9 horas online, 3 horas e meia, em média, são dedicados apenas para as redes sociais. Mas há quem ultrapasse esse número. Como é o caso da Mariana Lima, que fica mais de 8 horas por dia conectada. Eu acho que sou viciada em celular desde que eu tenho um celular. Ali na minha adolescência, quando meus pais me deram o primeiro celular, era algo que eu sempre estava na mão, sempre tendo um joguinho e tudo mais. E eu sinto que isso aumentou um pouco depois que os celulares passaram a ter acesso à internet, acesso à informação. Então a gente tem que estar sempre ali, vidrada, grudada, querendo saber das novidades. Então eu acho que desde essa época eu já sou bastante viciada no celular. E o celular caiu nas graças do povo brasileiro. Mariana não é a única que fica agarrada com ele durante o dia para se manter conectada. E eu fui até o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística conversar com alguém que entende muito de dados e vai me contar um pouquinho sobre como anda a conectividade no Brasil. Ocorreu um crescimento bastante grande, né? Hoje a gente tem mais de 80% dos brasileiros acessando a internet de modo expressivo, né? Atualmente, o mais utilizado é o smartphone, a conexão por meio de telefone. Então, quando nós começamos a pesquisa, por exemplo, o início da coleta desse tipo de informação, no início dos anos 2000, a predominância era do computador, né? Então nós tivemos um período muito grande do computador sendo predominante, e aí a partir de 2013, 2014, começou a ter essa migração, né? Então, com a disseminação do smartphone, começou a crescer a utilização do smartphone. Então, desde 2016, o smartphone já predomina como meio de acesso à internet. E nem a turma da terceira idade está ficando de fora dessa conexão toda. A dona Cida também caiu nas graças da internet. Quando chegou a pandemia, eu ficava muito em casa sozinha, então eu tinha que fazer alguma coisa e não podia sair. E eu sempre fui muito elétrica e estava presa dentro de casa. Aí minha saída foi o celular, aí que eu comecei a usá-lo. Eu praticamente já dormia com ele, porque eu passava com ele o dia inteiro e até para a cama eu levava ele. Então era isso, a minha rotina era ficar nas redes sociais, vendo as coisas. Bom, nos últimos anos houve um crescimento bastante explosivo, né? Então, por exemplo, se nós compararmos entre 2016 e 2024, que é a data da última divulgação da pesquisa, houve um crescimento de quase 30% na utilização da internet. Então nós chegamos agora, no ano de 2024, a aproximadamente 160 milhões de pessoas acessando a internet. Praticamente a totalidade da população hoje acessa a internet, né? Aí a gente tem a diferenciação por faixas etárias. Então, por exemplo, a gente tem um grupo específico, que é o grupo de pessoas de 50 anos ou mais e de 60 anos ou mais, que a proporção era muito baixa. Então, por exemplo, entre as pessoas de 60 anos ou mais, em 2016, apenas 20% dessas pessoas acessavam a internet. Então, por exemplo, nós chegamos agora a 66% das pessoas idosas acessando a internet. E toda essa conectividade tem gerado danos físicos e emocionais para aqueles que fazem uso excessivo desse recurso. Eu sinto que me afeta psicologicamente o fato de estar muito conectada. Eu
tem uma frase que eu sempre falo assim, isso é uma coisa de uma pessoa cronicamente online. Eu sinto que o meu linguajar, as minhas gírias, as minhas palavras são, muito de uma pessoa cronicamente online. E psicologicamente, eu sinto que me afeta no nível social mesmo. Como, por exemplo, a gente acha que facilita o fato da gente conseguir mandar uma mensagem para uma pessoa pelo celular e conseguir se comunicar. Mas isso, na verdade, está trazendo mais isolamento. E também a questão da comparação. E mesmo sabendo que a rede social ela só mostra o lado bom da vida, porque ninguém vai mostrar as coisas ruins, mesmo sabendo que tudo é maquiado, que a pessoa só está mostrando o lado bom da vida, não tem como a gente não se comparar. A questão de sempre ter que fazer coisas para ter uma validação social, até mesmo o consumismo. Por consumir muitos conteúdos de influencers, elas sempre apresentam produtos novos, coisas novas, e sempre surge aquela necessidade de um produto novo, de algo que, na verdade, eu nem preciso. Mas por assistir aquilo, ver que outras pessoas têm, eu quero ter, eu só sossego enquanto eu tenho, e acabo comprando e fica guardado no meu armário, eu não uso. Então, eu sinto que tudo isso me afeta, assim, psicologicamente. Então, o impacto na minha saúde teve, sim. Porque eu não tinha uma dor aqui no cotovelo e comecei a ficar com essa dor no cotovelo. Depois disseram que era tendinite, tenossinovite, não sei o que é, de tanto mexer no celular e no computador. O efeito é justamente esse, atrapalhar o sono. Porque eu já acordava de noite e já pegava o celular. Então, teve um efeito muito devastador na minha saúde. Mariana entende que o uso do celular não está fazendo bem para ela, mas o processo para deixar esse vício ainda está no início. Me assusta abrir o meu aplicativo de tempo de uso e ver lá que eu passo 8 horas mexendo no celular. 8 horas do meu dia. Sendo que outras 8 horas eu estou dormindo e sobra pouquíssimo tempo para outras coisas que podem ser mais legais. Então, eu preciso realmente cuidar dessa parte, mas eu não tenho aplicado muitas coisas assim para que eu possa melhorar. Já para a dona Cida, o celular não é mais um problema. Hoje ela ocupa seu tempo com outras atividades que desempenha na ABRAT, a Associação Brasileira de Apoio à Terceira Idade. Vi uma pessoa com a camiseta da ABRAT na rua e perguntei para a pessoa o que era, onde era, e ela me explicou. Era até num outro prédio, não era esse. Aí eu fui até lá. Aí, lá conhecendo a ABRAT, eu comecei a frequentar e comecei a fazer... Nós temos muitos livros e eu comecei a ajeitar uma biblioteca que tinha lá e que tem aqui também, mas ainda está em montagem, e ajudar no bazar como voluntária. Aí eu descobri que tinha o karatê. Foi assim, fundamental ter a ABRAT cheio de pessoas diferentes para eu poder me relacionar com gente, poder falar. Porque eu não gosto de TV, tanto que eu nem tenho TV, porque eu gosto de interagir, então eu gosto de gente. E aí isso aqui para mim foi fundamental. A relação que eu tenho com o celular hoje é a seguinte: eu preciso dele para me comunicar com a minha família, eu preciso dele, que é a função dele, não só, mas para mim agora no momento é o que está sendo necessário. Eu me comunico com a ABRAT, se eu não posso vir às aulas e tudo. E se eu coloco ele aqui para recarregar a bateria, quando eu vejo eu vou embora, cadê? Ficou. Deixou o neném lá. Tranquilamente eu não preciso mais tanto dele. Porque agora é só por necessidade mesmo, para comunicar com a família e com as coisas que precisam ser, mas não para ficar em rede social. Para isso eu não preciso dele, não. Eu tenho aqui. E você? Poderia diminuir um pouquinho esse tempo de tela, né? Que tal você desfrutar um pouco da vida que acontece fora do celular?